Olá, tudo bem? Então hoje é a parte 2, né? É... E agora são 10h35 da manhã do dia 12/4, né? Então tô aqui fazendo esse videozinho antes de começar, ó, trabalhar. Bom, continuando, eu vou continuar lendo ali, tá? Porque eu achei bem interessante, uma coisa que tipo assim, você pensar, né? E às vezes dá até dica para você poder melhorar, né? Então, por exemplo, aqui está escrito: atitudes que magoam, mandar alguém calar a boca. Tentar silenciar alguém é algo agressivo, pois impede que o outro diga o que sente ou pensa. Ou seja, o relacionamento tem como finalidade a anulação do outro como indivíduo. Não há razão para que o outro ou você exija que a pessoa se cale, mesmo que o que ele diga pareça uma loucura. As pessoas têm direito de se expressar. É isso que eu falava para minha irmã, sabe? Porque, tipo assim, a minha irmã, ela tem um gênio muito ruim, né? E eu chamo ela de chata. E ela sabe. Eu falo isso na cara dela. Eu falo assim: você é chata, chata. Meu santo Cristo, como você é chata. Porque, tipo, é que eu acho que o gênio dela é forte demais, sabe? Então, é assim: ela acha que ela está certa. Tudo que ela fala é certo. E você não tem direito de falar. Então, ela falava para mim calar a boca. Direto, né? Então, teve vezes que que o Fernando falava assim: ah, é sua irmã, aqui no telefone. Eu já, ai, não quero atender, não quero atender. Aí eu ia lá, atendia. Ficava 3, 4 horas ela falando, falando, falando. Eu, uhum, uhum, uhum. Eu não podia falar nada. Nada. Nada, nada, nada. Você tá aí? Eu, aham, aham. Né? Então eu tinha que ficar aham, aham, porque ela queria saber se eu tava ali. E ela falava que era falta de educação você tá falando e a pessoa fica lá quieta. Mas eu não podia falar nada. Então a única coisa que eu falava para ela não brigar e tal, eu ficava uhum. E ela falava: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não sei o que, não sei o que. Ela não parava de falar. Eu, uhum. Só que muitas coisas que ela falava, eu não concordava com ela. Só que eu ficava, uhum, uhum, tipo, concordando, não. Mas eu tava, uhum, para exatamente não ficar quieta, né? Porque senão ela ia começar a gritar na minha orelha: você tá escutando, menina? Né? Então, ela me magoava todas as vezes que ela ligava. Todas as vezes que ela ligava, ela me magoava. Porque eu não podia falar o que eu pensava, né? Eu não podia discordar do que ela falava também. Porque eu falava assim: você é uma pessoa, eu sou outra pessoa, né? E eu penso de forma diferente. Eu não sou igual a você. E eu não posso, nunca, jamais vou ser igual a você, né? Porque cada pessoa é diferente. Pode ser mãe e filha, as duas são diferentes, não são iguais. Muitas vezes a minha mãe pensava de um jeito e eu pensava de outro também. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento, né? Então a minha irmã me magoava todo santo dia. Toda vez que ela ligava, eu ficava lá.
E ficava 3, 4 horas. Eu não aguentava mais. Aquele dia lá era uma tortura para mim. Eu já ficava de mau humor só do fato do Fernando falar, é sua irmã no telefone, né? Então, é bem complicado isso daí, né? Então, ela sempre estava me magoando com alguma coisa, né? E por isso mesmo que eu chamava ela de chata. Você é chata. Aí um dia acontece que, né? A minha irmã mais velha ligou para ela, né? E a minha irmã mais velha não deixava ela falar, né? Então, o que a minha irmã mais velha fez com a outra era exatamente o que ela estava fazendo comigo, né? Então, o que que acontece? Ela pegou e falou para mim, né? Falou assim, ela ficou falando, não deixava eu falar e tal, não sei o que, fiquei brava e não sei o que. Eu falei, pois é, né? Sabe o que que a gente tem que fazer? Falei para ela, a gente tem que compartilhar, né? Você fala e a outra pessoa responde, porque senão você não vai conhecer a outra pessoa, né? Se, por exemplo, um aluno pega, te liga, né? E ele fala para você, faz uma pergunta para você, e você fica lá, blá, 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 blá. Ele tem dúvida, ele não vai conseguir nem falar a dúvida dele, porque você não deixa, né? Então, quer dizer, como é que ele vai aprender? Ele só vai aprender aquilo que você está falando, porque de resto, as dúvidas que ele tem, ele vai ligar de novo para perguntar, porque você, aí ele vai ter a resposta. Não é assim, né? Eu falei assim, pois é, a gente tem que compartilhar, falei para ela, né? Você fala, eu falo, né? E assim a gente vai conversando, né? E você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso, porque muitas vezes a gente não pensa igual. Às vezes a gente concorda exatamente para não brigar, né? Ou porque você não deixa a gente falar, falei para ela. Eu falei assim, tá vendo? É a mesma coisa que você fazia isso comigo, você fazia isso todo santo dia. Toda vez que você ligava, eu já começava a chorar, porque eu falava, não aguento mais, eu não aguento mais, né? Então, a gente precisa, né, conversar. Não você ficar me magoando todo dia, todo dia, todo dia, mandando eu calar a boca, ficar quieta, ou eu tô falando demais. Ela falava isso pra mim. Ah, você tá falando demais, menina, que não sei o quê. E ela não deixava nem eu falar. Eu ia começar a falar, ela já falava pra mim calar a boca. Eu ia começar a falar. Então, aí, era sempre assim. Ah, cala a boca, menina, eu tô falando. É complicado, né? É uma coisa que acontece, né, com as pessoas. Tipo, uma quer falar e a outra não deixa. Aí você acaba lá, ficando magoada, chateada, entristecida e muita coisa mais. E você não quer mais saber de ouvir aquela pessoa. Mas você não pode fazer nada porque ela é sua irmã, né? Não tem como, né? E você não quer brigar, então você só tá lá concordando, fazendo assim, aham, 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 é. Sabe o que que eu fazia? Eu ficava vendo outra coisinha ali, né? E a gente ia em videoconferência. Eu tô lá vendo outra coisinha lá, aham, aham, e tô lá mexendo em outras coisas, aham, aham. E não tava nem ouvindo o que ela tava falando, porque eu não queria ouvir,
né? Então eu tô lá, olhando pra câmera ali, mas eu tô ali, aham, aham. Você tá ocupado? Não? Pode falar, e até cansar, porque eu sabia que depois ela não ia ter tanto papo, né? Então ela ia demorar lá um mês e meio para ligar de novo, né? Então eu ficava lá, não, não tô ocupada não, pode falar. E ela ficava lá e ficava lá, brincando, jogando. Tinha vez que eu fazia isso, não dava ouvido, né? Porque se você ficar dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido, acontece que você fica mais magoada, né? Você já tá magoada porque a pessoa não tá deixando você falar, né? E você acaba ficando muito mais porque, né, você tá dando ouvido ali, né? Então você, pra você não ficar com aquilo, você faz outra coisa e tá lá. Aham, aham, pois não sei o que, você tá lá fazendo um monte de coisa. Ai, ai, tudo pra não brigar, né? Então, ó, se as partes da conversa não estão preparadas para se escutarem, é melhor parar e continuar depois. Porém, nunca diga ao outro que ele deve se calar. E lembre-se que se um cala a boca te magoou, pode magoar o outro também. Então é preciso ter cuidado e respeito pelo outro. É, foi o que aconteceu, né? Que eu acabei de dizer, né? Objetivos ofensivos. Quando nós dirigimos ao outro de maneira ofensiva, nós podemos destruir o amor próprio dele. Desta forma, a nossa autoimagem também pode ser abalada quando somos ofendidos. Isso acontece porque o outro é importante para a gente, assim como nós somos importantes para ele. Consequentemente, os adjetivos ofensivos podem diminuir, humilhar e rebaixar. É, com certeza. Por esse motivo, é preciso ter muito cuidado com o que dizemos. Nós somos pessoas e merecemos respeito. Não se importar com a outra pessoa. Relações são pautadas em estabelecimento de laços. Quando nós sentimos ignorados ou ignoramos os outros, os laços são estremecidos. Afinal, não há algo mais triste do que saber que não é importante para quem amamos. Bom, é aquele negócio, né? Família é importante. Você tem que estar sempre ali, fazer de tudo para não brigar, para não, né, ter desavenças e essas coisas mais, né? Com os amigos também. E eu falo isso também com os desconhecidos, né? Porque afinal de contas eu convivo com pessoas desconhecidas todos os dias. Não conheço todas as pessoas que falam comigo, né? E elas também não me conhecem. Elas assistem meus vídeos e tal, mas não me conhecem assim tão bem, né? E, bom, conhece assim, né? Mas totalmente não, né? Então, por isso é que é bom sempre estar interagindo, né? Interação é muito bom para você começar amizades, né? Então, você precisa interagir com as pessoas, né? A minha irmã mais velha, ela não interage com ninguém, ela não conhece ninguém, ela não tem amigas. Nenhuma, 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 nenhuma. Ela nunca teve amigas. Eu acho que ela teve uma só amiga na vida dela, né? Quando eu era pequena. E eu lembro, né? Mas depois a amizade se acabou porque a mulher lá, o marido dela morreu, que era amigo do meu pai, era um chinês.
Ele foi num churrasco, o álcool caiu na roupa dele e tal. Ele foi acender o fogo e ele pegou fogo. Ele morreu, né? Com queimadura de 1º grau e, nossa, né? Homem fogo, literalmente. Aí a esposa dele era amiga da minha irmã. E eles tinham 2 filhos lindos, maravilhosos, mesticinhos, né? A mãe deles era brasileira. Era uma loira dos olhos verdes e eu lembro até hoje, né? E então eles não podiam mais morar ali e ela foi morar, acho que com a mãe dela, se não me engano. Aí ela mudou. Quer dizer, minha irmã nunca mais pôde ver eles, né? Que mudaram para longe. E tipo, foi a única amizade que ela teve. Única, né? Que ela falava assim, ela era minha amiga, né? Então eu conheci, eu lembro, né? Eu era pequena, mas eu lembro. Bom, esse vídeo também tá ficando um pouco longo porque eu acabo falando de outras coisas que eu acabo lembrando e são lembranças assim um tanto triste, né? E são coisas que a gente guarda na memória, né? São coisas que, por mais seja ruim, a gente acaba, né, guardando na nossa memória. E a gente teria que retirar elas da nossa memória, né? Fazer igual, tipo, sonho. Ai, faz de conta que é um sonho, né? Que era um sonho, um pesadelo, né? Faz de conta que era um pesadelo que eu tive e acabou, esqueci. Podia ser assim, né? Aí quer dizer, você lembra daquele pesadelo, você fala assim, poxa vida, que pesadelo que eu tive um dia, né? Mas graças a Deus que eu não tenho mais esse pesadelo, né? Acabou, era um pesadelo só e se foi, né? Quer dizer, você não dá nem importância para aquilo, né? É igual sonhar que tá caindo, né? Poxa, é horrível. Toda vez eu acordava lá no chão. Eu sonhei que tava caindo, 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 caindo e pá, no chão. Nossa, terrível. O melhor sonho é você voar, né? Nossa, você se sente livre, tão bem, assim, né? Eu amava sonhar que tava voando. Melhor do que sonhar que tava caindo. Aff, caindo ninguém merece, né? Então é isso, por hoje é só, eu não terminei de ler, eu vou terminar de ler no próximo, tá bom? Beijo pra vocês.